Nós temos falado, nesse início de ano, temos pensado um pouquinho no próprio tema do ano, que é sobre proclamação. E nós temos estudado que para proclamarmos a verdade, para proclamarmos o evangelho, o verdadeiro evangelho, nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho ele possui três dimensões importantes. Primeiro é que aqueles que realmente são evangélicos de verdade, que são aqueles portadores do verdadeiro evangelho, eles primeiro professam uma fé. Primeiro ponto, eles professam uma fé. Segundo, eles praticam uma ética. E terceiro, eles são participantes. Eles participam de um movimento. E nós estamos participando desse movimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, precisamos do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos dê a concentração, a reverência. Que o Senhor nos dê, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender, apreender, Senhor, aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, para que ela seja estudada de uma forma correta, para que ela seja apresentada de forma legítima e que ela venha produzir transformação na nossa vida. Pedimos a Tua ajuda para isso e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa então em fazer parte desse movimento que tem sido essa ideia, existe uma questão que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu aprendi essa lição com um ministro de música, um homem de Deus, que foi muito importante na minha vida, que hoje ele está na primeira igreja batista do Rio, na igreja da Bruna, é o ministro Eduardo Transkovesky. Um dia conversando com ele, ele me ensinou uma lição muito importante. Eu queria compartilhar com a minha igreja, com as minhas ovelhas, que isso tem sido algo encorajador para mim, desafiador ao mesmo tempo. Quando a gente pensa em fazer parte do movimento, talvez uma das coisas que pode nos desencorajar é olhar para o mundo e pensar, será que fazendo parte desse movimento isso vai ser bom? Será que isso vai ser importante? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou ser bem-sucedido? E um conceito importante que a gente ouve falar em muitas igrejas evangélicas, inclusive algumas igrejas evangélicas que não pregam o evangelho, é meio contraditório isso, né? É que o culto muitas vezes ele é antropocêntrico. O que é antropocêntrico? O homem ele é o centro. A glorificação a Deus ela cai para segundo plano e a satisfação dos desejos pessoais eles passam a ocupar uma parte prioritária no culto. E esse culto ele não agrada a Deus. E uma palavra que é falada muito é a palavra prosperidade. Existe um evangelho que é chamado de evangelho da prosperidade, que tira Deus do centro, que tira o reino de Deus do centro. As pessoas elas não estão mais fazendo parte de um movimento para implantar o reino de Deus na terra, mas elas querem fazer parte de um movimento para que o seu reino pessoal cresça. Eles esquecem da vontade de Deus e eles querem da vontade dos meus interesses, dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus projetos. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele cujo mestre declarou que ele não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. Por outro lado, pensar em prosperidade da perspectiva bíblica não é também pensar, então eu tenho que abrir mão de toda a riqueza, eu tenho que abrir mão de tudo que há de valor, eu tenho que desprezar o dinheiro. Essa também não é a perspectiva bíblica. Não é nem a adoração ao dinheiro, nem o desprezo ao dinheiro. Mas a Bíblia ela apresenta a prosperidade, um conceito muito mais amplo, muito maior do que apenas dinheiro. A Bíblia traz a ideia de sucesso e prosperidade, conceitos mais espirituais do que apenas materiais. E eu queria compartilhar com os irmãos um salmo que me fala muito
sobre prosperidade da perspectiva de Deus. E é o Salmo número 1. Eu gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia lá no Salmo número 1. O primeiro saltério, o primeiro salmo, ele não tem autor no seu cabeçalho. Algumas pessoas vão atribuir esse salmo a Davi, mas nós não temos autor no cabeçalho dele. Esse é um salmo que vai valorizar, ele vai contrastar dois tipos de pessoa. Ele vai contrastar primeiro o justo. Ele vai dizer que existe o caminho do justo, um caminho que Deus conhece muito bem, que Deus abençoa e faz prosperar. E ele vai falar que existe o caminho do ímpio, que vai perecer. O caminho do justo prosperará, e o caminho do ímpio perecerá. Então ele vai fazer comparação desses dois personagens, que podem aparecer com nomes diferentes. No versículo 1, ele começa, versículo 1 e 2, ele vai falar que feliz. Feliz, a palavra bem-aventurado significa esse que é verdadeiramente feliz, que é mais do que feliz, aquele que tem a felicidade como o mais importante e como o maior bem da vida dele. Ele vai falar que aquele que é bem-aventurado, primeiro ele vai fazer, não faz isso, e no outro versículo ele vai dizer, mas ele faz isso. Então, o que as pessoas felizes, prósperas, bem-aventuradas, bem-sucedidas, elas não fazem? Três coisas. E você vai perceber, dentro desse não, três aspectos interessantes. Primeiro, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. E terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante porque aqui nós podemos perceber uma progressão. Primeiro, ele não se detém. Percebe? Ele não anda, depois ele não se detém e depois ele não senta. Percebe aí? Ele está andando, daqui a pouco ele está parado, daqui a pouco ele está sentado. Primeiro ele vai falar que não anda segundo o conselho dos ímpios, no sentido de que, gente, os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, aquelas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, elas vão querer, elas vão viver trazendo para vocês conselhos, jeitos. Talvez você que está em casa também me ouvindo, talvez você tenha recebido, sempre esteja recebendo conselhos de ímpios. Se eu fosse você, eu fazia isso com o teu marido. Se eu fosse você, eu fazia assim com o teu patrão. Olha, se eu fosse você, faz assim. Nós temos recebido um conselho ímpio de uma caixa que nós temos em casa. Ali é uma caixinha de conselhos ímpios para nós. A televisão, a mídia, o jornal, a revista, tantas essas coisas querem trazer conselhos para você. Conselhos para você aplicar no seu casamento, para você aplicar na educação dos seus filhos, conselhos que vão te falar sobre questões morais, conselhos que vão querer te dizer o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que se você quer ser feliz, se você quer prosperar, se você quer receber bênçãos do Senhor, primeira coisa, você não vai andar, você não vai seguir a tua vida segundo o conselho dos ímpios. Eu fico muito triste quando eu vejo algum crente que passa por um problema e ao invés dele buscar a ajuda de uma pessoa madura na fé, ele vai buscar a ajuda de um colega de trabalho que é ímpio. Uma outra tradução interessante para o ímpio é aquela pessoa que não é piedosa. O ímpio, ele é alguém que olha para aquilo que é piedoso e não dá o valor que aquilo que é piedoso merece ou tem. Então, de repente, o ímpio vai ser um daqueles teus amigos que você talvez gosta muito, mas que não valoriza o fato de você estar na igreja aqui nessa hora. Ou que talvez é aquele cara que quando você quer estudar na faculdade, ele quer ir para a festa do ponto, ou ele quer fazer qualquer outra coisa, ele vai achar que você é um Zé. O ímpio vai falar, não, eu quero estudar. Cara, quer estudar o quê? Vamos lá tomar uma.
Aquele não, cara, eu estou pagando para estudar, vai lá, bonzão. Esse é o ímpio, né? Esse é o ímpio. É aquele também que de repente você termina o seu expediente, você dá tchau para a galera vamos lá, já que a gente terminou por hoje, vamos lá tomar uma gelada. E não é Coca. Ou qualquer outro refrigerante, eu não estou ganhando nenhum merchan nisso daí. E aí, não, vá lá, você tinha que ir para casa, rapaz. Eu vou para minha casa, eu vou ficar com a minha família lá. Ah, aqui ficar não, depois você fica, cara, vamos lá tomar uma com a gente. Não, cara, ficar com a família é importante. Eu vou ficar com a minha família. E eles não acham isso importante. Essa é a postura do ímpio. Ele vai falar, muito bom é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Gente, uma vez eu brinquei dizendo, existe um manual para a tua vida dar errado. E tem gente que segue o manual ponto por ponto. E tem conselhos que são claros nas escrituras que vão dar errado. E o teu amigo, até bem intencionado, te dá aquele conselho que vai dar errado. E você vai, se você seguir, você não vai ser bem-aventurado, você não vai ser feliz. A Bíblia está falando, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Parece que a progressão ela aumenta, ele diz, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas feliz também é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores. Porque, gente, um conselho de um ímpio vai automaticamente te colocar num caminho que não é o caminho de Deus, é o caminho daqueles que vão pecar, é o caminho dos pecadores. Bem-aventurado, feliz, próspero é aquele que não anda no caminho dos pecadores. É aquele que não se detém, não fica olhando para aquele caminho, acha que eu vou fazer isso. Existe um jeito de se viver que é um jeito pecador. E essa é a ideia do caminho, né? O caminho, ele sempre envolve o conceito de vida. Quando Paulo fala, olha, vocês devem andar de modo digno com a vocação que foram chamados, ele não está falando que eu tenho que andar com um jeito específico, então eu vou andar marchando, mas ele está falando que a minha vida tem que ser do jeito que, com a moral que Deus me deu, da forma coerente com a vocação que Ele me chamou. Feliz é o homem cujo caminho não é o dos pecadores. E, gente, se você ouvir conselhos ímpios, o seu caminho vai ser dos pecadores. Não tem jeito, é assim. E aqui eu preciso te trazer uma ideia. Antes de seguir para o próximo não aqui. A palavra de Deus, lá em Jeremias capítulo 17, no versículo 9, diz que o meu coração, naturalmente, é corrupto. Desesperadamente corrupto. E o meu coração é enganoso. O meu coração ele é ímpio. É possível que talvez você seja uma pessoa que esteja seguindo as suas próprias ideias, que esteja seguindo o seu coração. E como eu já ouvi esse tipo de coisa, olha, é isso que está no seu coração, então segue. Cara, não faça isso. O texto de Jeremias é forte o suficiente para dizer, cara, se você seguir o seu coração, você está seguindo um corrupto. Você está seguindo um mentiroso, um enganador. É interessante que esse adjetivo, ele também é usado, além de para o nosso coração, ele também é usado para Satanás. O nosso coração sozinho é capaz de trazer conselhos ímpios para nós. Muito cuidado, porque de repente você fala, não, mas eu não escuto amigo nenhum, eu só escuto o que está no meu
Ai, ai, ai. Eu não escuto amigo nenhum, só faço o que está no meu coração. Cara, você está perdido então. Muda de conselheiro. Rápido. Se o seu conselheiro é o seu próprio coração, abandone esse conselheiro o mais rápido possível. Porque você está se aconselhando com um corrupto e enganador. Cuidado. Às vezes crentes fazem isso. Não, eu não compartilho com meus amigos. Não ouço conselho de amigo nenhum. Só faço o que está no meu coração, o que eu sinto. Ai, ai, Jesus. Vai se dar mal. Não vai ser feliz. Não vai ser bem-aventurado. Não vai ser bem-sucedido. E de novo, lembrando, quando eu falo de bem-aventurado, eu não estou falando de ser rico. Eu estou falando de ser abençoado, de ser bem-sucedido na vida espiritual, na vida familiar. O que adianta ter um monte de dinheiro e ter os filhos perdidos? O que adianta estar cheio do dinheiro e não ter o respeito da esposa e dos filhos e do marido? O que adianta ter um monte de dinheiro e não ser bem-sucedido na vida cristã? E não conseguir levar ninguém para o evangelho? Para que adianta ter muito dinheiro se eu não consigo ser um crente fiel aos preceitos de Deus? Mas se você quer ser bem-aventurado, bem-sucedido em todas essas áreas da sua vida, que pode também trazer benefício financeiro, sim. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores, mas também aí um agravo maior, uma posição mais grave. Agora você não andou, agora você não só parou, como agora você está sentado naquela roda de escarnecedores. O escarnecedor, gente, é aquela pessoa que não tem respeito pelo aquilo que é santo. Na verdade, ele não tem respeito por nada. Muito cuidado, trabalhadores, porque o seu local de trabalho pode ser uma roda de escarnecedores. A sua faculdade, vocês estudantes, como é fácil você chegar ali, tem uma galera conversando e você se colocou ali para ouvir a conversa e ali é uma baita de uma roda de escarnecedores. Muito cuidado, porque a sua vizinhança, a sua vizinha ou os seus vizinhos ali conversando e você pode estar ali diante de uma roda de escarnecedores, de pessoas que falam mal das outras, que dão conselhos ruins, que estão no caminho dos pecadores, pessoas que eles falam mal da religião, falam mal de todo mundo, que estão ali para viver a vida de qualquer jeito, para jogar a conversa fora. Cuidado com as rodinhas que você se mete. De repente você fala assim, então não vai ter rodinha nenhuma para ficar. Então não fica que você vai ser mais feliz. É o que o texto está falando. Ou quando um crente entra na roda, ele modifica a roda, ou ele sai da roda. Entenderam isso que eu falei? Se você é crente e entrou na roda, estão falando bobagem, ou muda a conversa por tua causa. Mas eu vou mudar a conversa. Vai, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ou você vai mudar a conversa, ou você vai sair da roda. E se as pessoas forem seus amigos, eles vão mudar de conversa. Se eles não mudarem de conversa, sai da roda. Vou ficar sozinho. Vai, se preciso for. Para não ficar na roda dos escarnecedores, se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser feliz, você sai da roda. Pode ser o trabalho lá, as secretárias, pode ser lá as vizinhas, os vizinhos, a galera do futebol. Sai da roda. Não se assente na roda dos escarnecedores. Uma roda que às vezes eu vejo que existe uma tolerância pecaminosa muito grande. É quando está se falando mal de alguém. E, gente, falar mal é muito fácil. Quando você não está falando bem, você está falando mal. Olha que legalzinho. Entendeu? Você não está falando bem, então está falando mal. Fácil, não é? Se começou a falar mal, parei, cara, olha, vamos mudar, não está indo para um lugar legal. Não quero falar mal de ninguém, mas eu só estou falando o que aconteceu. Cara, eu não quero ouvir. Vamos. As pessoas elas têm facilidade de falar das outras porque elas têm dificuldade de falar de si mesmas. Não
se assente. Quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Quer ser bem-sucedido? Quer ser próspero? Não ande no conselho dos ímpios. Aqui eu preciso então fazer uma observação. Se nós estamos no movimento, se você faz parte do movimento, as igrejas que fazem parte do movimento, aquelas igrejas que são do Senhor Jesus Cristo de verdade, elas vão concordar com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, porque algumas dessas igrejas estão trazendo conselhos dos ímpios do próprio púlpito. Como que elas conseguem fazer isso? Quando elas introduzem junto com as escrituras qualquer conceito que seja humano que vá contra as próprias escrituras. Uma vez eu ouvi um pregador falando assim, olha, o Senhor Jesus Cristo falou assim, amarás o teu próximo como a ti. Então você precisa se amar mais para você conseguir amar o seu próximo. É justamente o contrário. Essa pessoa que falou isso, ele bebeu numa ciência humana, ele bebeu numa fonte secular contaminada pelo egoísmo. Quando o Senhor Jesus Cristo falou, cara, você já se ama tanto, que se você amar alguém com a mesma intensidade que você se ama, você vai amar muito essa pessoa. Se você proteger essa pessoa com a mesma intensidade que você se protege, se você buscar os interesses dessa outra pessoa com a mesma intensidade que você busca os seus próprios, você vai amar ela profundamente. É isso que o nosso mestre está ensinando. Percebe como eu posso dar um conselho ímpio do púlpito? É só eu introduzir junto com a palavra de Deus qualquer coisa que venha contaminada de uma outra fonte. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz, bem-sucedido, próspero é. Bem-aventurado aquele que não se detém, aquele que não fica, que não permanece no caminho dos pecadores. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas será bem-aventurado aquele homem cujo prazer está na lei do Senhor. E que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será que você tem prazer em estar ouvindo essa palavra? Será que você tem prazer de estar escutando isso? Será que quando a palavra que vem do Senhor é colocada diante de você, você tem prazer nisso? Será que quando você, puxa, está na hora do meu devocional, poxa, eu tenho que ler a Bíblia hoje eu preciso ler a Bíblia que eu não li ainda. Qual é a tua sensação, qual é o seu sentimento de alegria ou de nossa, eu podia estar assistindo alguma coisa agora? Bem-aventurado é aquela pessoa que tem prazer na lei do Senhor. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu estava aqui com o pessoal de Pedreira. Nós estávamos num encontro de casais aqui falando sobre casamento. Era sexta-feira às 10 da noite, o povo perguntando e querendo saber mais. Sexta-feira às 10 da noite. E eles sentindo aquele prazer de estudar as Escrituras. E eu falei para eles, olha, Deus vai honrar isso. Porque eu estou vendo o prazer que vocês estão sentindo. O fato de vocês terem priorizado isso. Quem quer estudar a Bíblia na sexta-feira às 10 da noite? Só aqueles que têm prazer nisso. Será que você tem prazer na lei do Senhor? Ou será que a lei do Senhor é chata para você? Só você pode responder isso. Feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte. Se de repente você detectar no seu coração que você não tem prazer na lei do Senhor, com certeza você já está ouvindo o conselho de ímpio, andando em caminho de pecador e se assentando na roda de escarnecedor. É matemática. Por quê? Ou esse livro te afasta do pecado,
ou o pecado te afasta desse livro? É matemática. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Vamos falar todo mundo junto isso daí. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Não tem jeito, é matemática isso. Se você não tem prazer na lei do Senhor, se você não tem alegria em compartilhar da palavra de Deus, se você não tem graça, se você fica envergonhado com a lei do Senhor, com certeza você já está bebendo em fonte nojenta. Com certeza você já está tomando água em esgoto. Com certeza. É matemática. Porque aqui o texto está deixando muito claro que existe uma contradição espiritual. Existem dois grupos antagônicos. O justo e o ímpio. O ímpio vive assim. O justo vive assim. Não existe muro aqui para ficar em cima. Ou é A ou é B. Não tem jeito. Qual que é o seu lado? Aqui ele está falando, feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer em estudar, ele tem prazer em ouvir, ele tem prazer em conversar sobre a lei do Senhor. Tudo aquilo que envolve a lei do Senhor ele tem prazer. E é nessa lei que ocupa os pensamentos dele. É muito legal você refletir sobre Filipenses 4:8. Tudo aquilo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, deva ser isso que ocupe o seu pensamento. E a palavra de Deus é exatamente isso. O que tem ocupado os seus pensamentos? Aquilo que você pensa, assim você será. Se é a palavra de Deus que envolve os teus pensamentos, isso vai te abençoar nas suas atitudes. Se é na palavra de Deus que você tem alegria, se é na palavra de Deus que estão registradas, que estão direcionadas às tuas afeições, você vai ser bem-sucedido com certeza. É nesse ponto que eu estou falando, gente. Se uma igreja precisa investir em alguma coisa, ela precisa investir no estudo da palavra de Deus. Irmãos, percebam que este salmo está fazendo uma crítica ao movimento evangélico de uma série de igrejas. As pessoas, atenção para essa denúncia, as pessoas não prosperarão sem o estudo da palavra de Deus. As pessoas elas não crescerão, elas não serão felizes, alheias aos princípios da palavra de Deus. Não funciona a vida sem as regras, sem a direção dada por Deus que se encontra na sua palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Como que eu vou andar sem a palavra de Deus? Eu vou tropeçar, eu vou andar às cegas, eu vou cair numa ribanceira, eu vou andar por caminhos errados. Eu preciso de luz, eu preciso dessa lâmpada para mim. Toda igreja que diz aqui, ó, vem aqui que eu vou fazer uma reza breve, quer dizer, uma oração de poder e você vai ser bem-aventurado. Você tem que perguntar assim, beleza, mas vai ter algum estudo? Vai ser ensinado algum princípio da palavra de Deus? Não. Então sai fora. Isso não vai abençoar a tua vida. Porque bem-aventurado, feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Não uma mensagenzinha rasinha assim que segue isso. Não. Eu quero meditar, eu quero estudar isso aqui. Isso vai fazer parte dos meus pensamentos, isso vai entrar na minha corrente sanguínea. Tudo que eu pensar e que eu disser vai ter a ver com essa palavra. Eu vou estar saturado por ela. A Bíblia vai falar que esse homem, que tem o prazer na lei do Senhor, ele tem duas características importantes. Primeiro, ele dá fruto. E segundo, ele é saudável. Ele vai dizer que essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor, ela vai ter a sua fonte com água boa. É como a árvore plantada junto à corrente de águas, não junto ao esgoto. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas.
que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. Então é interessante isso. Primeiro, se você tem prazer na lei do Senhor, você será uma pessoa frutífera. Você vai ser próspero, porque o que você colocar sua mão vai ser abençoado. Sabe por quê? Até um incrédulo, se seguir as Escrituras, a vida dele vai dar certo. Tal é o poder das Escrituras. Tal é o poder desta palavra que nós estamos estudando nessa noite. O poder dessas Escrituras é tão grande que até uma pessoa que não crê, ainda que siga o que está dizendo lá, vai dar certo. Incrível, não? Não é à toa que pessoas que não conheciam o Senhor Jesus falaram: mas Senhor, 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 em teu nome nós expulsamos demônios, nós operamos milagres, nós fizemos muitas maravilhas. O que Jesus disse para eles? Te conheço, cara. Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Olha lá o ímpio lá. Não adianta falar Senhor, Senhor, vim aqui pro louvorzão, fazer o culto bonito, coisa e tal. Você não medita na palavra de Deus, não. Então o seu caminho vai ser ímpio, cara. Você vai praticar a iniquidade, você vai viver no caminho dos pecadores. Se você não tem a lei do Senhor como a coisa mais importante da sua vida, você não está fazendo parte do movimento, acabou. E o Senhor Jesus fala: cara, sai de perto de mim, você que pratica a iniquidade. Aquele que antes o seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vai ter o momento certo das coisas acontecerem. Ele vai ser frutífero, ele vai ser abençoado. As coisas vão acontecer. Eu fico imaginando, esses frutos são todas aquelas coisas boas que podem acontecer na vida da gente. No devido tempo ele dá o seu fruto. Ele vai produzir algo bom. Essa basicamente é a ideia da ilustração. Uma árvore ela tem um propósito. Uma árvore frutífera ela tem um propósito. Qual que é o propósito da árvore frutífera? Dar frutos. O que o texto está dizendo é que a árvore, quando é plantada no lugar certo, quando ela está bebendo da água boa, ela vai cumprir o propósito pela qual ela existe. No momento certo, ela vai exercer esse propósito. Gente, de repente você está vivendo um momento, você que está em casa também, você está vivendo um momento da sua vida, que você fala: pô, nada está dando certo na minha vida. Puxa, as coisas não estão acontecendo. Puxa vida, eu não estou tendo sucesso, eu não estou conseguindo ter prazer nas coisas da vida, não está dando certo a minha família, não está dando certo o meu trabalho. Por que as coisas não estão dando certo? Porque talvez você não está tendo prazer na lei do Senhor, talvez você esteja vivendo a sua vida seguindo o conselho de ímpios. Talvez o caminho que você está é um caminho de pecado, Deus não vai poder abençoá-lo nesse caminho. Talvez você seja desse que tenha prazer de se assentar na roda dos escarnecedores. Você sabe muito bem qual que é a tua situação. Talvez você é desse que segue o seu coração, segue suas próprias ideias. É cabeça dura, é teimoso. Quer seguir o seu coração, você está seguindo um conselho de ímpio. No tempo certo, se você ter prazer na lei do Senhor, se você fizer o que ela manda, se você viver dentro dos princípios, a sua vida vai ter propósito. Eu sei de pessoas aqui nessa cidade que não sabem o propósito da sua existência e perguntam isso: poxa, para que eu estou vivendo? Se você tiver prazer na lei do Senhor, se você seguir o que ela está falando, você vai entender por que você existe. Você vai seguir o propósito da sua existência. Uma coisa muito triste é quando você não sabe para que você existe. É aquele que tem prazer na lei do Senhor.
ela sabe porque existe. E no momento certo ela vai cumprir esse propósito, ela vai dar fruto. Mas uma coisa legal também, não só ela vai dar fruto, é que as dificuldades elas virão. O sol vai bater. O calor vai pegar. Mas a sua folhagem não vai murchar. Podem até vir as dificuldades, pode até vir as enfermidades, pode vir as dores, pode vir a perseguição, a solidão ética, pode vir isso tudo. Mas se eu tenho prazer na lei do Senhor, se eu pauto a minha vida por esta palavra, que é de Deus para mim, se a minha vida está dentro dos princípios de Deus, pode vir isso tudo, mas eu vou entender que eu estou cumprindo o propósito pelo qual existo. E isso vai trazer alegria para mim, isso não vai me murchar. Talvez você esteja passando uma dificuldade com depressão. Pode ser que você esteja sentindo que a sua folhagem está murcha. Pode ser que você ainda não deixou as tuas raízes perto do rio que flui da palavra de Deus. Pode ser que você chegou nessa situação de depressão e dificuldade por ter vivido muito tempo seguindo o seu próprio coração ou seguindo o conselho de ímpios. Tua folhagem vai murchar se você seguir isso. Mas se a tua palavra estiver ali, se as raízes da sua vida estiverem na palavra de Deus, as dificuldades elas virão. Eu prometo para você que elas virão. Mas as suas folhagens não vão murchar. Talvez você seja daqueles que gosta de manter aquela aparência por fora, né? Mas Deus sabe e você sabe como é que está o teu coração por dentro. Talvez esteja como uma folhagem murcha. Talvez você fale, eu não tenho mais força, eu não tenho mais saída, eu não sei mais o que fazer. E a solução que Deus está dizendo para você, coloca as raízes da sua vida perto do rio que flui da palavra de Deus. E ele diz que esse homem, essa pessoa, que tem o seu prazer na lei do Senhor, que na sua lei medita de dia e de noite, cujos padrões de vida, regras morais, jeitão de ser e de fazer, personalidade, consciência, que é pautada nas Escrituras, essa pessoa vai ser como essa árvore. E no final do versículo diz, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo. Irmãos, quer prosperar em tudo? Palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, não está prosperando. É legal você ler esse texto junto com o Salmo 73, o Salmo de Asaf, quando ele começou a falar, puxa, para que eu guardei honesto o meu caminho? Porque lá está lá o ímpio, lá crescendo, ganhando dinheiro, prosperando, vive de um jeito que não tem preocupação na vida. Deus vai falar, rapaz, olha onde eles estão pisando. Asaf olha e diz, é num terreno alagado, escorregadio. Deus vai dar a capacidade dele conseguir perceber o final da vida dessas pessoas. Ele vai falar, ainda bem que o meu Redentor me toma pela sua destra poderosa. Essa é a grande diferença. Se você pauta a sua vida pela lei do Senhor, se você medita nessa lei de dia e de noite, tudo que você faz prospera. Esse é o verdadeiro segredo da prosperidade. Eu sei que eu estou falando uma mensagem contra muitas igrejas. Não tem como prosperar sem palavra de Deus. Quando eu estou falando de prosperidade, estou falando de prosperidade de verdade. De verdade. Irmãos, uma outra coisa importante. Não acreditem em tudo que você vê na televisão, tá certo? Tem muita prosperidade que na realidade é fruto de atores. Eles estão atuando ali, tá? Isso é uma coisa. Agora, eu creio que Deus ele faz prosperar, sim. E eu sou uma prova viva disso. Deus tem feito a nossa igreja prosperar. Eu posso falar aqui de várias famílias que depois que entraram na igreja começaram a prosperar. Quer ver? Quem aqui começou a prosperar depois de entrar na igreja? Aí, ó. Calma que eu não vou dar o microfone porque a gente não tem tempo do satélite aqui, não.
Fazer entrevista. Não vou fazer isso não. Mas, irmãos, eu posso lembrar com muita clareza a prosperidade primeiro das famílias, como está sendo uma bênção nossas famílias. Gente, vocês viram no domingo passado, os jovens aqui na frente? Isso é prosperidade para Deus. Toda a juventude aqui na frente, todos. Isso vale mais do que muito dinheiro. Isso é prosperidade. De que adianta a gente estar cheio de dinheiro no bolso e os nossos filhos não quererem estar na mão de Deus? Que adianta? Isso é prosperidade, é uma igreja próspera. A juventude está aqui na frente. Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer da minha vida, mas eu estou na tua mão. Isso é prosperidade. Isso não tem preço, irmãos. O meu pai, que está me assistindo, e ele é nosso ouvinte assíduo, junto com a minha mãe, eles tiveram que tomar algumas decisões na vida para ficar firme com Deus, para não entrar nos esquemas que fez com que eles perdessem muito dinheiro. Mas eu fico olhando a vida dos meus pais, todos os meus irmãos na igreja, minhas irmãs casadas com homens de Deus, meu irmão casado com uma mulher de Deus, crente e fiel. Todos os meus sobrinhos trazendo profissão de fé de que amam Jesus. Todos. Gente, isso não tem dinheiro que pague. Primeira ceia do Senhor que eu ministrei foi para minha própria família e todos da minha família participaram. Isso não tem preço que pague. E ainda assim, eu vejo Deus abençoando financeiramente a minha família. Para não dizer que isso também não está dentro também. Mas não é só isso. É isso que eu quero deixar como ênfase. Se você quer prosperar, se você quer ser bem-sucedido, o segredo é esse, gente. Não adianta corrente do não sei quantos, passar pelo Vale do Sal, pelo fogo, pela água, pelo marshmallow. Não adianta. Se não passar pela palavra de Deus, não vai prosperar de verdade. Não vai prosperar de verdade. Porque o Salmo 1 está me dizendo que o homem que prospera de verdade é aquele que tem prazer na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. E ele vai deixar claro, os ímpios não são assim. Eles são como a palha, como a moinha que o vento espalha, que o vento dispersa. Ora eles estão no lugar bom, ora já não está bom. Daqui a pouco ganhou mais um pouquinho, daqui a pouco não ganhou mais. Sabe, essas pessoas, acontece isso. Acontecia muito isso lá no Rio. Está precisando de emprego e ia para a igreja. Aí ora por mim porque eu estou precisando de emprego. A igreja orava, ele ganhava um emprego, aí saía da igreja. Aí, lógico, porque não vai prosperar, perde o emprego. Aí o que essa pessoa faz? Volta para a igreja. Ora por mim porque eu perdi o emprego. A igreja orava, por misericórdia, a igreja, a pessoa concedia emprego. E sumia da igreja. Como a moinha que o vento espalha. Agora o crente não. Que é fiel às Escrituras, que vive a sua vida pautada nas Escrituras, que estuda as Escrituras, que medita nelas, é sempre ascendente. Vai ter umas dificuldades? Sim, claro. Mas vai prosperar. Vai prosperar. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É interessante isso, olha, a ideia desses caras não vão para frente, nem agora e nem no porvir. Mas Deus conhece. Isso é lindo demais. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. É interessante, Deus ele está lá no nosso caminho. Ele sabe por onde você anda, Ele sabe onde eu estou, Ele sabe a dor que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando, porque eu quero ser fiel a Ele. Ele conhece o meu caminho, Ele vai conhecer o teu caminho, se você estiver andando no caminho dos justos.
Se você estiver andando no caminho daqueles que seguem a palavra de Deus, Deus conhece o teu caminho. Mas o caminho dos ímpios, meu, sabe aquele caminho lá que te aconselharam lá atrás? Sabe aquele caminho que foi falado lá na rodinha lá dos escarnecedores? Sabe o que vai acontecer com aquele caminho, com aquelas ideias, com aquelas saídas, com aquelas propostas? Vão acabar, vai dar em nada. E você ainda vai ficar com dívida. Você vai dever o Senhor dos Senhores. Você vai ficar com uma dívida impagável que vai custar a sua alma. Irmãos, vou colocar uma coisa muito séria aqui para a nossa igreja. Você quer mudar a Serra Negra? Eu quero mudar a Serra Negra. Quando eu coloco para os irmãos que eu entendo que, biblicamente falando, Deus traz uma ordem para a igreja, para a nossa igreja, é a ordem de Deus para esta igreja, é a partir de Serra Negra, é começar evangelizando Serra Negra. Essa é a nossa Jerusalém. E continuar pregando o evangelho onde mais a gente puder, Judéia e Samaria, até os confins da terra, para mim isso é um alvo. Sabe o que significa quando você tem um alvo? Significa que é um troço que você tem que alcançar, que você vai estabelecer metas, estratégias, prazo, vai enfiar a mão no bolso, você vai fazer exercícios, você vai atingir aquela meta. Irmãos, eu entendo que Deus estabeleceu uma meta para nós. Pregar o evangelho em Serra Negra. Não é converter, porque isso nós não podemos fazer, não é verdade? O que Deus nos obrigou, o que Deus nos comandou, e se o desejo dele para nós é uma ordem, nós devemos nos obrigar a isso. É pregar o evangelho nessa cidade. Irmãos, prestem atenção. O que vai mudar a Serra Negra é isso. O evangelho. A palavra de Deus. Não adianta fazer marcha, fazer corrente. Não adianta jogar óleo nas pontas. Não adianta fazer isso. Se não pregar o evangelho, se não levarem as pessoas a terem um contato com as Escrituras, se não ensinar as Escrituras para o povo, se o povo não entender que eles precisam da lei do Senhor e que dessa lei eles precisam meditar de dia e de noite, esta cidade não será de Jesus. As pessoas não prosperarão. Qualquer movimento que a igreja vai fazer sem palavra de Deus, sem que a palavra de Deus seja exposta. E agora, quando eu estou falando que a palavra de Deus deve ser exposta, eu vou colocar uma coisa importante. Ela deve ser exposta de uma forma interessante, de uma forma criativa, de uma forma emocionante e de uma forma inteligível. Entenderam esses 4 aspectos? Eu não estou dizendo que eu tenho que pregar a palavra de Deus apenas daqui do púlpito, mas eu posso mandar PowerPoint, eu posso ir na casa da pessoa, eu posso convidar, eu posso, através de música, de poesia, de fotografia, de tudo que eu puder, transmitir a palavra de Deus. Por qualquer arte que eu conseguir transmitir essa ideia, eu devo usar, eu devo fazer. E se preciso for, eu devo usar palavras. Assim a gente prega o evangelho. Sem isso, nosso povo não vai mudar. Nosso povo não vai prosperar. Por isso que a palavra de Deus em nós vai ser a base para a transformação. Das pessoas olharem a prosperidade de Deus na nossa vida. Quando as pessoas olharem para nós e falarem, ali é um povo próspero. Não estamos falando apenas de dinheiro, mas o dinheiro também vem. Mas quando a gente for fiel a Deus nas Escrituras, isso vai trazer para o povo uma curiosidade. Isso vai trazer para o povo o desejo de ouvir mais. E é importantíssimo que eu e você usemos a nossa vida como testemunho. Olha, gente, a minha vida era assim, mas depois que eu entendi o Evangelho, depois que eu me entreguei a esse Evangelho, eu comecei a estudar a Bíblia, e esse livro fez mudança na minha vida. A minha vida era assim, olha onde eu estou agora. Eu lembro uma vez o testemunho do Derivaldo, que mostrou lá onde ele estava morando. Que ele não me deixou entrar porque os ratos estavam na cama dele. E é legal, depois a gente mostrou uma foto da casa dele. Isso é prosperidade bíblica.
Era uma família desfeita. Agora ele tirou a foto junto com a esposa, com a filha, com o filho. Isso é prosperidade bíblica. Isso é prosperidade bíblica. Sua vida precisa ser próspera. Sua vida vai ser próspera se você seguir as Escrituras. E eu quero encerrar te dando um conselho de Deus. Seja muito honesto com você. Quem você segue? A prosperidade de Deus, ela é algo facilmente percebido, porque ele é algo que começa interno, mas ele se extravasa. Ele sai de nós. Então é muito fácil você identificar uma pessoa que está prosperando. Concorda comigo? É fácil. É fácil você identificar uma pessoa que está sendo abençoada por Deus. E eu quero dizer para você, de repente no seu coração você tem percebido que você, em algumas áreas da sua vida, você não está seguindo os conselhos da Bíblia, mas você está seguindo conselhos de ímpios. Talvez você, em algumas áreas da sua vida, você não está andando no caminho de Deus, mas você está andando no caminho dos pecadores. Talvez em alguma área da sua vida você não está se assentando na roda dos esclarecedores, mas você está sentado na roda dos escarnecedores. Você precisa no seu coração tomar uma decisão muito séria diante do Senhor, de trazer o teu coração de volta para as Escrituras. Talvez você precise fazer uma oração e eu quero propor essa oração para você. Talvez você precise orar e pedir ao Senhor o seguinte: Senhor, dá-me sede pela tua palavra. Senhor, me ajuda a entender as tuas Escrituras. Senhor, hoje eu quero dizer, eu não estou sentindo prazer em estudar a tua Bíblia, mas Senhor, me dá esse prazer. Muda o meu coração para que eu volte a ter prazer naquelas coisas que realmente são prazerosas. Talvez você precise dizer para o Senhor: Senhor, eu corrompi tanto a minha mente, eu corrompi tanto as minhas afeições, que hoje o que eu quero não é o que te agrada. Talvez você precise dizer isso para o Senhor: Senhor, hoje em nome de Jesus, muda meu coração para que eu volte a ter prazer naquilo que realmente é bom. Talvez você precise dizer: Senhor, eu acostumei os meus sabores, eu acostumei os meus apetites a quererem, a desejarem aquilo que não é bom. Senhor, me traz de volta a desejar aquilo que realmente tem valor, a desejar a tua palavra. Talvez você precise fazer essa oração, confessar isso diante do Senhor. Senhor, eu tenho seguido o meu próprio coração. Senhor, eu tenho seguido a minha própria vontade. Eu tenho seguido o conselho dos meus amigos. Eu estou seguindo a cabeça. Eu sou um cabeça fraca. Senhor, eu quero seguir a tua palavra. Me ajuda, me ensina. Senhor, me ajuda a dizer não. Me ajuda a parar, Senhor. Baixe sua cabeça nesse momento. Diga isso para o Senhor. Faça essa oração. Senhor, eu quero ser bem-aventurado. Eu quero ser bem-sucedido, mas do jeito certo. Eu quero ser bem-aventurado do teu jeito. Senhor, me traz de volta para as tuas Escrituras. Me faz sentir prazer nelas. Senhor, por favor, Senhor. Eu sei que se eu não seguir as tuas Escrituras, só vou trazer coisa ruim para mim. Eu nunca vou ser feliz. Diga isso para o Senhor no seu coração nessa noite. Talvez alguma área da sua vida você tenha reconhecido: não, eu estou fazendo, nessa área da minha vida eu estou fazendo do jeito que eu quero, não do jeito que a Bíblia me diz. E você quer voltar. Não, eu quero fazer o que a Bíblia está mandando. Eu preciso mudar, preciso. Se você não seguir a tua Bíblia nas Escrituras, se tu não pautar a sua Bíblia nas Escrituras, você não faz parte do movimento. É triste dizer isso, mas eu tenho que dizer isso para você. Se a tua Bíblia segue qualquer outro manual que não seja as Escrituras, você está fora do movimento. Hoje eu quero orar pela tua vida. De repente você quer tomar uma decisão em alguma área ou em algumas áreas da sua vida, você quer voltar para as Escrituras. Talvez você é alguém que não sente sede da palavra de Deus e hoje você quer pedir: Senhor, me dá sede da tua palavra. Só levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você. Amém. Que bom.
Amém, amém. Mais alguém? Amém, que bom. Pode abaixar. Mais alguém? Senhor, me dá sede. Eu quero sentir sede pela tua palavra. Eu quero sentir desejo. Amém. Amém. Eu quero sentir isso, Senhor. Amém. Senhor, não me deixa passar um dia sem olhar para a tua palavra. Amém, amém. Amém. Pode abaixar. Amém, amém. Mais alguém? Amém. Lá atrás. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Senhor, me dá sede, Senhor. Eu quero sentir prazer. Amém. Eu não quero ler a Bíblia por obrigação. Eu não quero ler a Bíblia assim. Senhor, me ajuda a trazer meu coração para as Escrituras. Vamos orar, irmão. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, quantas vezes nosso coração se desvia da tua palavra, quantas vezes nós somos tentados a sair do teu caminho, andar no caminho do nosso próprio coração, andar no caminho dos nossos amigos, sentar na roda dos escarnecedores. Ó Deus, em nome de Jesus, quantas vezes ficamos com conselhos que não vêm do Senhor na nossa cabeça, quantas vezes contemplamos o mal, Senhor, como se fosse uma coisa boa. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa o nosso desvio. Perdoa, Senhor. Traz-nos de volta para as tuas escrituras, ó Deus. Perdoa, Senhor, quantas vezes nós nos sentimos tentados e quantas vezes nós cedemos à tentação, nos assentamos nas rodas erradas, falamos as coisas erradas, ouvimos as coisas erradas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos traz de volta. Traz o nosso coração de volta para a tua palavra. Ó Deus, tu tem contemplado o coração desses irmãos que tomaram decisões aqui nessa noite. Ajuda eles nessas decisões. E ó Deus, eu também oro, Senhor, por mim também, Senhor, pedindo que o Senhor me dê sede, que o Senhor dê sede ao teu povo pela tua palavra. Que o Senhor nos traga prazer, ó Deus, nosso coração está desacostumado. Quantas vezes sentimos prazer por aquilo que te entristece? Quantas vezes, Senhor, nós nos alegramos por aquilo que o Senhor abomina? Quantas vezes, Senhor, nos interessamos por aquilo que o Senhor odeia? Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, nos traz de volta para a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, adestra de novo o nosso coração para que a gente deseje aquilo que o Senhor quer. Para que a gente tenha prazer naquilo que está escrito na tua Sagrada Escritura. Ó Deus, em nome de Jesus, nos traz de volta para o Senhor. Nos traz de volta, Senhor, para o teu mandamento. Nos traz de volta para a tua lei que é perfeita. Senhor, dá-nos prazer para meditar, para falar, para pensar, para fazer tudo conforme a tua palavra. Senhor, que pautemos a nossa vida nas tuas Escrituras. Ó Deus, abençoa esse povo. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui. Para que a nossa prática, a nossa ética seja pautada na tua palavra, para que as nossas condutas, a nossa fé, as nossas declarações, para que sejam pautadas na tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, dá-nos um coração sedento, Senhor. Dá-nos um coração desejoso, Senhor, pela tua palavra. Dá-nos um coração que tem o desejo de se assentar à roda dos esclarecedores, que queiram saber mais da tua palavra, que queiram estudar a tua palavra. Anda-nos, Senhor, faz-nos andar pelo teu caminho, o caminho daqueles que são do Senhor. Tua palavra diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Ó Deus, ajuda-nos a ouvir os conselhos que vêm de ti, que estão na tua palavra e que vêm daqueles servos do Senhor, que tem a tua palavra também como pauta de vida. Mas, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos um coração totalmente dedicado ao Senhor. Faz-nos sentir nojo daquilo que o Senhor sente nojo. Faz-nos abominar aquilo que o Senhor abomina. Faz-nos rejeitar aquilo que o Senhor rejeita. Dá-nos amargor por aquilo que não é bom. Dá-nos nojo por aquilo que não é bom. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor provoque isso em nós para aquilo que não vale a pena, aquilo que não presta, aquilo que não está na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Porque estamos acostumados a fazer o que é mal. Precisamos de uma intervenção sobrenatural do Senhor. E ajuda-nos, Senhor, nessa semana a buscarmos mais, a decidirmos mais em favor do Senhor.
Eu peço, ó Deus, que tu abençoe teu povo. Honra estes que têm tomado essa decisão. Abençoa aqueles que ainda não se decidiram. E, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. A palavra de Deus é que vai fazer diferença na vida da gente. Uma igreja forte só será forte se for edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Se for segundo a doutrina que aprendemos nas Escrituras. Qualquer coisa diferente, somos fracos. Seremos vencidos. Porque a força do homem nada é. Mas a alegria do Senhor, essa sim é a nossa força.